Nós vamos continuar nosso estudo em Filipenses, continuar por causa de outros estudos e também o dirigente leu Filipenses hoje, então nós estamos em casa, em Filipenses. Filipenses 4, provavelmente vai ser dos versículos 1 a 7, Filipenses 4. Existem boas maneiras, todos nós precisamos aprender as boas maneiras. Um pouquinho de etiqueta não faz mal para ninguém, mesmo dentro de casa, aprender a pedir, por favor, agradecer, obrigado, com licença. São boas maneiras que nós podemos cultivar uns com os outros. Eu não quero falar propriamente de boas maneiras como uma etiqueta, mas eu quero falar de maneiras boas, maneiras boas de se viver nesse mundo. Como crente em Cristo Jesus, a maioria aqui certamente é crente em Cristo Jesus, já fez a sua decisão por seguir, ser um seguidor de Cristo Jesus e não apenas salvo por Ele. Existem algumas maneiras boas de nós vivermos nesse mundo. E as maneiras boas de vivermos nesse mundo, conforme Filipenses 4, é se relacionando bem. Essa é uma maneira boa de se viver. Relacionando-se bem com as pessoas, com alegria e em paz. Essa é uma maneira boa de se viver. Pedro chega a dizer assim, Pedro sempre é muito direto, e simplista às vezes, e reducionista. Ele reduz, quer ter vida feliz? Você quer ter vida feliz? Quanta gente busca felicidade? Ele diz, cala a boca e se afaste do mal. Ele não falou assim, mas ele falou, refreia sua língua, cala a boca, refreia sua língua e aparte-se do mal. Aí você vai ter dias felizes. Porque grande parte da nossa maneira de viver, a gente entra em problema porque a gente fala muito. E também porque a gente está sempre envolvido com alguma coisa errada. Falando de maneira errada e vivendo de maneira errada. Aí é uma vida de infelicidade. Mas ele reduz para refrear a língua e se afastar do mal. Uma boa maneira de nós vivermos, segundo aqui Filipenses 4, é nós nos relacionando bem com as pessoas, vivermos uma vida de alegria e com alegria, e viver também em paz. Essa é uma maneira boa de viver. Outra maneira boa de viver é praticando bons pensamentos. Eu não falei tendo bons pensamentos, eu falei praticando bons pensamentos, porque nós não temos bons pensamentos. Os bons pensamentos, eles não estão aqui na nossa cachola, eles estão aqui na Bíblia. Mas precisamos fazer com que o Espírito Santo, isso é, nos submetendo a Ele, faça com que as palavras desse livro penetrem na nossa mente ou no nosso coração. E dessa maneira nós vamos praticar bons pensamentos. Se você não praticar bons pensamentos, eles não vêm naturalmente. Uma boa maneira de viver também. Então, são vários recados aqui. Se relacionar bem, viver com alegria, viver em paz, praticar bons pensamentos e também
reconhecer, alegrar-se com o suprimento que Deus tem nos dado. Muitas pessoas não vivem bem nesse mundo porque elas estão sempre com uma expectativa irreal. Elas estão sempre pensando alguma coisa que elas poderiam ser ou ter, mas está bem longe das possibilidades reais dela. Como é que você vive com alegria? Frustrado porque você não tem. Frustrado porque você não é. Não é uma boa maneira de viver. É muita carga emocional para você. Então nós não vamos estudar tudo isso hoje, mas vamos começar estudando. Uma boa maneira de você viver é se relacionar bem com as pessoas, viver com alegria e viver em paz. Irmãos, se eu não usasse a Bíblia, ia aparecer mensagem de Seishonoye. Os mais novos sabem o que é Seishonoye? Vou falar que aí vocês vão entender também. Se eu não usasse a Bíblia, com essas recomendações, ia aparecer mensagem de budismo. Pensamentos positivos. Acorde com pensamento positivo. Se relacione bem com as pessoas. Viva com alegria. Viva em paz. Tenha bons pensamentos. Mas não, isso aqui não é uma mensagem transcendental. A sua mente está nesse mundo, ela não está nas montanhas do Himalaia, tá? A sua mente não está vagando nos espaços cósmicos, com uma energia. Não, você está aqui. Amanhã é segunda-feira. No Himalaia não existe segunda-feira, nem terça, nem quarta. Os monges lá não tem dia, eles só ficam pensando no nada, porque eles querem atingir o nada, chamado Nirvana. Quando eles atingem o Nirvana, eles atingiram o nada. Aí eles viram nada. E é no nada que as pessoas são felizes. Eles não têm boleto bancário. Eles não precisam pagar boleto. Então eu não quero essa vida para você. Talvez você queira, né? Mas nós precisamos viver com os pés no chão e com o coração e os olhos no céu. E nós aprendemos muito com o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele nunca foi esse místico que ensinava as pessoas como viver essa vida mentirosa. Não, o capítulo 1 que foi lido é muito claro. Tenho saudade de vocês, né? Eu me recordo cada vez que eu oro por vocês. São pessoas reais, no mundo real, com uma oração real. Então nós precisamos viver uma vida real, mas viver de uma maneira correta. Vamos tropeçar muitas vezes, mas nós temos um livro maravilhoso que, turbinado pelo Espírito Santo, ele faz uma obra maravilhosa nos nossos corações. Vamos lá então, vamos subir para o monte do Himalaia. Brincadeira. Uma boa maneira de se viver é se relacionando bem com as pessoas. Paulo tinha um bom relacionamento com as pessoas. Ele poderia ser uma pessoa assim, bem dura às vezes, mas ele amava as pessoas. Ele tinha um bom relacionamento com elas. Filipenses 4, versículo 1, diz assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Você não vê aqui uma pessoa muito meiga?
Então o apóstolo Paulo, ele se interessava pelas pessoas, verdadeiramente ele se interessava por elas. Você não pode ter bom relacionamento com pessoas se você não se interessa por elas. Ele diz aqui, meus irmãos amados. Por definição, irmãos já são ou deveriam ser amados, mas tem irmãos que se odeiam. Então ele faz questão de dizer, irmãos, mas irmãos amados. Nós nos amamos realmente. E ele diz, muito saudosos. O dirigente leu aqui que ele tem saudade dos filipenses, ele tinha saudade deles, muito saudosos. Minha alegria, ele tinha uma alegria por eles. Se você não tem a alegria de estar com alguém ou de conversar com alguém, provavelmente você não tem um bom relacionamento com essa pessoa. E não vamos nos enganar, a gente não tem bons relacionamentos com algumas pessoas, porque a gente não tem alegria de estar com elas. Tem gente que é melhor não ficar perto delas. E também ele fala que eles são a coroa dele. Então, coroa quer dizer resultado do trabalho. Eu sou coroado por vocês. O apóstolo Paulo estava dizendo, valeu a pena o meu trabalho, valeu a pena o meu trabalho com vocês, então vocês são minha coroa. Nós diríamos, vocês são o meu cartão de visita, eu falo para todo mundo de vocês, é o meu orgulho, é o meu triunfo, ser o pastor, aquele que conduz essas almas em Filipe. Ele repete aqui, sim, amados, ele repete novamente, permanecei deste modo firmes no Senhor. Então é uma pessoa que ele nos ensina, através desse versículo, uma boa maneira de se viver. Estreitar os relacionamentos com as pessoas, amando os nossos irmãos em Cristo e fazendo com que eles sejam uma motivação para nós, um coroamento para nós. Se você tem vergonha das pessoas da igreja, então esse versículo não serve para você. Você não vai dizer, eles são minha coroa. Os reis, por exemplo, eles não vivem de coroa na cabeça, mas em momentos especiais eles colocam a coroa. Então, nos momentos mais especiais da nossa vida, quem que está na nossa cabeça? Os nossos irmãos em Cristo. Então, isso é muito importante para definir ou detectar ou verificar como está o seu coração em relação aos seus irmãos em Cristo. Eu amo tantos crentes lá da Indonésia. Então, não que você não ame os crentes da Indonésia, tá bom? Mas se tem uma realidade aqui bem próxima a você, que você precisa desenvolver, porque se você não se dá bem com as pessoas aqui, se um dia você for para a Indonésia, aqueles irmãos não farão diferença para você. Então, se relacionar bem com as pessoas é uma arte, é um desafio, porque às vezes os relacionamentos dão uma engripada, às vezes os relacionamentos eles dão um desajuste, e quando acontece isso, nós já sabemos, segundo Mateus 16, o que tem que fazer, Mateus 18, mas às vezes dois irmãos não conseguem resolver seus problemas, aí tem que entrar um terceiro para ajudá-los, que também faz parte das boas maneiras e da maneira boa dos crentes viverem em comunidade, um ajudando o outro.
Eu já tive situações assim, tanto pessoas que tinham que falar comigo e com uma outra pessoa para nos colocar no lugar certo de irmãos em Cristo, como eu também já tive que ser mediador de causas, de tensões em relacionamentos. E o apóstolo Paulo, ele fala no versículo 2 de duas irmãs, Evódia e Síntique. Elas precisavam aprender ou relembrar como se relacionar bem uma com a outra. No versículo 2 nós lemos: rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. Do nada assim? Não é do nada. Ele sabia muito bem qual era o contexto. Ele estava escrevendo uma carta e ele tinha notícias dos crentes em Filipos. Ele sabia que estava acontecendo isso com essas duas irmãs. Ele conhecia bem as duas irmãs, mas elas se estranharam. Alguma coisa lá não deu certo, né? E o apóstolo Paulo, ele roga a uma e roga a outra, ou seja, eu suplico, por favor, irmãs, resolvam-se. Nós temos todas as condições de resolver os nossos conflitos. Talvez a gente nem precisasse de entrar no conflito se a gente praticasse o que Pedro falou, lembra? Refrear a língua. Já ajudaria bastante na prevenção de relacionamentos ruins. Já a gente vai falar um pouquinho das duas. Versículo 3, os crentes precisam aprender a viver com alegria e viver de modo equilibrado também. O que nós estamos fazendo hoje aqui nessa mensagem? É ensinar ou aprender a viver bem. Já reparou que os nossos tropeços não são grandes tropeços, como dizia o outro, trupicões. Não são grandes tropeços, são pequenos. É uma coisinha aqui, outra ali. E aquilo vai juntando e vai minando as nossas forças, vai desgastando os nossos relacionamentos, porque a gente não anda em dia. A gente começa a acumular. No casamento é assim. Vai acumulando mágoas, mal entendidos, falta de diálogo. E chega um momento que a situação fica quase insuportável. Aí você pergunta para o casal, alguém pergunta para um casal, e eles falam, não tem jeito, para nós não tem mais jeito, o problema é muito grande. Mas peraí, vamos ver como que é. Talvez não seja tão grande assim. Às vezes resolve rápido, outras vezes é igual descascar ovo cozido, né? Tem uma maneira boa, irmãos, de descascar aquilo. Depois que você tira lá, você pega assim na mão e esfrega. Vai trac. Às vezes, tá? Não vou garantir. Sai bem fácil. Mas tem vezes que é chato, né? Você perde até a vontade de comer o ovo. E fica com a unha lá. Uma casquinha aqui, outra ali, até descascar tudo aquilo ali. Às vezes os nossos relacionamentos, eles são como uma casca de ovo também, para descascar. Dependendo da técnica e da sorte, você descasca bem fácil. É gostoso quando você pega uma casca e rende, né? Vai quase metade do ovo. Você já tirou a casca. Mas às vezes é casquinha por casquinha. Mas tem que descascar, né? Tem que descascar aquele ovo.
E assim também nos nossos relacionamentos, às vezes tem que descascar casquinha por casquinha, tem que resolver aqueles problemas. É trabalhoso? É, mas nós precisamos. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo: pensem concordemente. Mas parece que não estava dando certo. Então o apóstolo Paulo, ele já sabia do que estava acontecendo, então ele aciona um irmão da igreja, que sabia que ele podia entrar ali como uma cunha, né? Naquele relacionamento, dividindo as intenções, os argumentos e fazendo-as conversar e resolver. Ele confiava nesse irmão. No versículo 3 diz assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ou seja, essas irmãs são tão importantes para o ministério que elas cooperaram comigo, cooperaram com esse companheiro de jugo de Paulo, com Clemente, com os outros crentes, e todos eles têm um nome escrito no livro da vida, ou seja, são salvos em Cristo Jesus, e Satanás está estragando esse relacionamento, precisa resolver. Quem é esse aí? Eu sei que o Joãozinho pregou esses dias sobre esse texto, né? Tem uma versão antiga que fala de Zínzigo, mas ela é tão antiga que acho que nem o Jonas tem essa versão aí. Mas o Joãozinho certamente tem. Bíblia de Jerusalém tem essa tradução. Tem? Lê aí, por favor. Você tem aí? Rogo também a ti, Císico, fiel companheiro. Na mensagem é melhor. Císico, como você está aí para ajudá-los a resolver as coisas, faça o que puder por elas. Então, alguns já colocaram o nome nele, o Cínzigo, ou Síndigo. Mas é que a gente não sabe seu nome, porque toda palavra em grego começada com sin quer dizer junto, síntese, sinagoga, juntos, sinopse, tudo é junto. E zigo quer dizer jugo. Então vocês têm um jugo junto comigo. Sabe as parelhas de boi, né? Aquelas cangas, aqueles jugos, um pescoço de um boi, outro pescoço de outro, estão juntos. Nós estamos ligados uns com os outros. E Paulo fala: você, meu companheiro de jugo, que a tradução é Zínzigo, mas tinha pessoas que chamavam Zínzigo. Então nós não sabemos se ele está falando meu companheiro de luta, ou se ele está falando você, ô Zínzigo. Seja como for, é um terceiro. Essa terceira pessoa vai ajudar essas irmãs. Se você tem um problema aqui, você não consegue resolver com alguém, e alguém descobrir que você tem esse problema, ou se Deus mostrar para alguém que você está com problema, você não deve ficar ofendido que essa pessoa chegue até você, ou vocês, né? Porque nós somos obrigados a resolver os nossos problemas com os irmãos. Se nós não resolvemos, Deus vai levantar alguém para nos ajudar. E esse irmão, companheiro de jugo de Paulo, ajudaria essas duas irmãs. Por que um irmão e não uma irmã? Não sei. Porque ele, Paulo, sabia, não é? Versículo 4, então versículo 3 nós vimos que nós precisamos aprender a nos relacionar bem com as pessoas. Versículo 4, nós precisamos aprender a viver de modo equilibrado. Uma boa maneira de se viver é de modo equilibrado. Os grandes problemas da nossa vida é por falta de equilíbrio. Na comida, no descanso,
nos esportes, nas atividades físicas de modo geral, no trabalho. Às vezes nós somos desequilibrados nessas áreas. Ou não fazemos nada disso, ou fazemos demais. Então isso gera um desequilíbrio. Mas o apóstolo Paulo, ele disse que Deus está nos olhando. Nós temos que aprender a viver de uma maneira equilibrada e também alegre, uma maneira alegre. Versículo 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É tão importante, e Paulo repete, no mesmo versículo aqui ele repete, para nós nos alegrarmos. Se nós vamos ter momentos de tristeza, temos todo o direito de chorar, de nos entristecer, porque aqueles golpes da vida, eles nos abalam. Abalaram Jesus, inclusive. Mas, logo depois, não sei quanto que é esse logo depois, tem que vir alegria. Porque tem alguma coisa errada se não vier alegria. A perda de uma pessoa querida, causa um abalo. E alguns que dizem, me lembro de um livro de Billy Graham, e ele falou na parte de luto, ele falou: dificilmente alguém vence um luto em menos de 2 anos. 2 anos. Mas tem pessoas que já faz 10, 15, não venceu ainda, carregando aquela tristeza, seja por um querido que era incrédulo ou crente. Nós não podemos viver dessa maneira. A alegria vai vir, tem que vir, porque a palavra do Senhor nos ensina muito. Nós podemos à noite nos entristecer, chorar, mas a alegria vem pela manhã. É claro que é uma forma poética de falar, não é que precisa vir exatamente na manhã seguinte, mas isso quer dizer que nós passamos por noites na nossa vida. Todo mundo aqui passa. Mas você tem que ver o sol nascer. Você tem que ter alegria na sua vida. Não é que você tem que ter, eu estou dizendo que você vai ter se você anda em comunhão com o Senhor. E ele fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele estava preso, e falando para irmãos que estavam livres. Alegria. Precisamos aprender também a viver de modo equilibrado. Versículo 5: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Moderação quer dizer equilíbrio. Nós somos desequilibrados em algumas áreas, temos a tendência de nos exaltarmos ou nos desequilibrarmos em algumas áreas, seja no temperamento nosso, nos nossos hábitos. Mas a palavra do Senhor está dizendo que nós temos que ser moderados, equilibrados, e não apenas nós, para nós mesmos, mas que as outras pessoas nos vejam como pessoas equilibradas. Tem pessoas que você bateu o olho e você já vê desequilibrado, pessoa desequilibrada. Tudo que sai fora de um certo padrão é um desequilíbrio. As culturas, elas mudam, cultura para cultura, mas a nossa cultura é mais ou menos como algumas outras culturas. Por exemplo, eu e você precisamos ter um espaço de distância quando a gente conversa. Você não tem que ficar cuspindo na cara de alguém, ficar junto assim, encostar o nariz na pessoa para falar. Eu estou ouvindo. Tem uma certa distância. Você não precisa gritar quando você fala com alguém. E é muito interessante, porque isso é um costume de alguns, né? Você está em algum ambiente, a pessoa, por que ela está falando para eu ouvir? Está falando só com aquela pessoa. Mas parece que algumas pessoas, quando percebem que o outro está ouvindo, aí ele quer falar mais alto ainda. Mas esse assunto não é meu, é de vocês, né?
Então são algumas maneiras assim de a gente viver em sociedade. Tem pessoas que vivem de modo desequilibrado, né? Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando diz: seja a vossa moderação aplicada em vossos corações, ele não fala isso. Seja a vossa moderação o quê? Conhecida de todos os homens. Você é uma pessoa equilibrada e as pessoas podem dizer: não, é uma pessoa moderada, é uma pessoa centrada, como se diz, né? Isso faz parte do testemunho cristão. O apóstolo Paulo, ele acrescenta a esse argumento uma expressão: perto está o Senhor. Os comentaristas não sabem exatamente o que ele queria dizer, e não adianta tentar traduzir do grego, que é isso aqui mesmo: perto está o Senhor. Então a gente pode ficar com duas maneiras: o Senhor logo ele vem nos buscar, logo estaremos com Ele, então vamos viver uma vida correta, porque o Senhor está às portas, está perto. E a outra maneira de entender é: viva de uma maneira correta, porque do seu lado está o Senhor, perto está o Senhor. Ele não está longe de você, Ele está vendo sempre tudo que você está fazendo. Perto está o Senhor. Essa é a nossa motivação de ter maneiras boas de se viver aqui, biblicamente. Se relacionando bem, com alegria e em paz. Vamos ver no versículo 6 sobre paz. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Essa é a maneira de viver em paz. A maneira de viver em paz é praticar a oração, porque nós temos muitas preocupações. Diariamente as preocupações chegam. Às vezes elas chegam em forma de financeiras, outras vezes elas chegam em forma de saúde ou de doença, outras vezes elas vêm em forma de agenda, de compromissos para cumprir, outras vezes elas vêm em forma de família, problemas familiares. Nós temos tantas preocupações que nós nem sabemos por onde começar para tentar resolvê-las. Por isso nós precisamos usar o recurso que o Senhor Jesus nos ensinou: a orar. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Irmãos, eu não consigo ler esse versículo como uma ordem que eu estou cumprindo. Eu sempre vejo esse versículo como uma ordem que eu não estou conseguindo cumprir. Mas sabe o que eu faço? Eu uso a mesma ordem. Eu oro. As minhas ansiedades são muitas, mas eu posso orar por todas elas. Fica aquela discussão: é pecado ser ansioso? E eu não acho que é a maneira correta de viver. Nós somos pecadores. Mas eu tenho certeza de uma coisa: eu posso estar ansioso por várias coisas. Se eu estiver orando, o Senhor está me aprovando. Apesar das minhas ansiedades, se eu estiver orando, o Senhor está aprovando. Não as ansiedades, mas a oração. E quem sabe, e com toda certeza, é isso mesmo, a cura da ansiedade vai vir através dos ansiolíticos, através da oração. A oração vai te curar. Agora, por favor, se alguém está tomando remédio, não vai deixar de tomar remédio amanhã porque eu falei isso, tá bom? Você vai ver com seu médico, você vai ajustar a sua vida, mas
você pode orar. Não sei quanto de remédio você vai tomar ainda na sua vida, mas você precisa orar. E Deus pode te libertar. Deus pode te ajudar. Porque é o que Ele manda. Não ande ansioso. Uma maneira muito boa de se viver e prática é o seguinte: eu não preciso deixar de ser ansioso para começar a orar. Eu vou orar mesmo estando ansioso. Bom, o Senhor diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas Ele fala: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. A minha parte é ficar ansioso. A parte de Deus é responder a oração. Vamos ver quem ganha? Quem ganha? A ansiedade ou o poder de Deus em responder? Deus mandou você orar. Ore e prove da bondade de Deus, do poder de Deus. Eu tenho notado na vida de outros, de certa maneira na minha vida também, que a gente esquece de orar por nós mesmos. Tem alguns assuntos que eles não batem na porta de Deus duas vezes, e você quer resolver a questão. É porque talvez não seja importante para você. Talvez ser ansioso é mais gostoso do que ir até Deus. Talvez estar ansioso, se consumindo, seja diabolicamente melhor para você do que ir até Deus. Repita as suas orações. Bata na porta mais que uma vez. E vai orando, hoje, amanhã. Se a ansiedade, o tanto que a ansiedade ocupa sua mente, divida com a oração. Para cada vez que você ficar ansioso, ore a Deus. Vamos ver quem ganha. Deus pode fazer uma grande obra na sua vida. Não andeis ansiosos coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Deus já conhece antes de você orar. É o que diz Mateus 7 ou 17, acho que é 7. Deus já conhece as nossas orações, os nossos pedidos, antes mesmo de nós orarmos. Mas é como se Deus não conhecesse. Por isso Ele fala para você: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. De que maneira? Pela oração, pela súplica. Eu não consigo ver súplica uma vez só. Eu te suplico a Deus. Resolveu. Não. Súplica é algo insistente. É como a mulher que precisava que um juiz julgasse a causa dela, e ela ia na casa do juiz, o juiz falou: vai embora. Ela ia de novo. Chega uma hora que o juiz, pela tanta insistência dela, ele resolve atendê-la. E Deus fala isso. Não sei se Deus está aborrecido comigo, mas nós temos que ir até Ele, suplicando. Eu acho que Ele quer que faça isso, porque Ele falou para nós irmos até Ele em oração e súplica. E já vai com um ingrediente na sua mochila. Como chama? Ações de graça. Vai orar, vai suplicar e termine: obrigado, Senhor. Não sei como, mas o Senhor já está respondendo. Isso é fé, confiar no Senhor. E não é isso que vai dar paz para você? É isso que vai te trazer paz. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz que vem por intermédio da oração e da confiança, ela excede todo entendimento. Oração não é científica, tá? Não existe ciência na oração. Eu sei que tem um monte de médico falando que a oração ajuda no estresse, na depressão, mas ele não fala para qual Deus. Ele fala que qualquer tipo de oração. Olha o Himalaia. Olha o Himalaia.
Não é qualquer tipo de oração. A palavra de Deus diz em Hebreus 11: a fé é a certeza das coisas que não se veem. E versículo 6 de Hebreus 11 fala que aquele que ora a Deus, ele tem alguns requisitos. Ele precisa crer que Deus existe e que é o galardoador daqueles que o buscam. A oração faz bem, não importa para qual Deus. Não. Você tem que crer que Deus existe. Qual Deus? O Deus único e verdadeiro. É Ele que vai te dar a resposta da oração. Então, meus irmãos, nosso Deus, Ele quer que nós vivamos de uma maneira boa, uma maneira correta. Não tem mais versículo para tratar, até o 7 mesmo, mas eu queria falar de uma palavra aqui, uma palavrinha grega do versículo 2, porque esse assunto é muito importante, né? Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. Queria ouvir outras traduções. Se é concordemente não precisa ler, porque já está aqui, né? Harmonia, obrigado. Mas mesmo modo de pensar. Mesmo modo de pensar. O que mais? Tem mais alguma aí? Sinta mesmo no Senhor. Sinta o mesmo no Senhor. Então, essa foi uma palavra difícil para eles traduzirem. Então, eles tentaram traduzir. A palavra é froneu. Froneu. Quando ele fala que elas froneu. O que é essa palavra? Como que traduzir? Froneu, ou frenia, quer dizer diafragma. Diafragma. Depois de tanto eles usarem essa palavra diafragma, passou a ser pulmão. Depois, porque as palavras elas vão mudando com o tempo, né? O sentido. Era diafragma, passou a ser pulmão, depois passou a ser o mais interior do sentimento de alguém. A mente, o mais interior da mente de alguém. Então eles falavam que nos pulmões estaria o sentimento de uma pessoa. O coração seria fígado. Algumas culturas é a garganta. Para nós é coração. O sentimento, o pensamento. É como se Paulo estivesse falando assim: que cada uma tenha o mesmo pulmão. Cada uma consiga respirar juntas. De tal maneira que, se uma parar de respirar, a outra morre. Como os gêmeos siameses, né? Se uma parar de respirar, a outra morre. Essa frenia. E daí vieram várias palavras. Esquizo, dividido. Frenia, mente dividida, esquizofrenia. Frenético, frenia, inflamada, febril, uma mente febril, uma mente agitada, doente. Então o apóstolo Paulo, ele fala: rogo a Evódia, rogo a Sintique, que elas tenham o mesmo pulmão no Senhor, que elas respirem juntas. Meus irmãos, nós precisamos resolver os nossos problemas. Eu encerro com algumas perguntas para você pensar na sua vida. Você tem bons relacionamentos com as pessoas? Graças a Deus por isso, né? Se você tem bons relacionamentos. Você precisa acertar algum relacionamento quebrado? Às vezes é com seu filho, às vezes é com seu pai, com sua tia, com alguém, às vezes é com um incrédulo. Resolver algum relacionamento que está quebrado. Você está vivendo alegre a maior parte da sua vida? E existe alguma preocupação que está te tirando a paz? Seria bom você pensar nela. Sabe por quê? Satanás, ele tem uns anestésicos para a nossa vida, e não são bons. Eu estava com uma preocupação, não estou mais. Mas como que você resolveu? Eu não sei, sumiu.
Satanás tem a capacidade de tirar as nossas preocupações. Isso é ruim, porque a preocupação, ela pode ser um sinal. E a preocupação te faz orar. Você precisa pensar naquele assunto. Não se desviar daquele assunto. Pensar de novo e pensar de novo. E orar, e orar. Que o Senhor abençoe as nossas vidas. Que não tenhamos mentes divididas, relacionamentos quebrados, emoções desfaceladas, não vivendo a alegria que o Senhor quer que vivamos. Que consigamos, meus irmãos, ter uma boa maneira de andar. Que Deus os abençoe. Senhor, agradecemos porque a Tua palavra nos ensina a viver de maneira correta. Abençoa-nos, ó Pai, para termos bons relacionamentos, vivermos com alegria, com equilíbrio, sentindo a paz por causa da oração que estamos fazendo, a cada preocupação que temos, para nós termos vitória na vida cristã. Ajuda-nos, ó Pai, a contagiarmos as outras pessoas com o modo correto de viver. Nós oramos agradecidos pela Tua palavra, que tem as nossas respostas que precisamos. Oramos em nome de Jesus. Amém.